Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. As suas dúvidas e questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito comercial, do direito previdenciário, do direito tributário e também do direito de família e sucessões, é muito fácil você ter a sua resposta. Envie a sua pergunta ou dúvida para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito tributário, recebendo aqui o Dr. Samuel Hickman. Seja bem-vindo, Dr. Samuel. Obrigado, Gil. Obrigado pela oportunidade de novamente poder estar esclarecendo algumas dúvidas do direito tributário para o nosso público. Perfeito. A primeira questão enviada pelo nosso telespectador Jaime. Quais são os principais pontos da reforma tributária que afetam diretamente o consumo de bens de supermercado? Pois bem, a reforma tributária, então, foi aprovada no final do ano passado, vai entrar em vigor a partir do ano que vem, né, e com uma fase de transição, a fase de teste, e aí em 2027 sendo implementada, vai afetar aqueles bens de consumo, bens e serviços de consumo, né. No supermercado, os principais bens que vão ser atingidos vão ser aqui, os bens de alimentação básica da população, muitos deles que vão ter uma redução de tributação em função de compor a cesta básica, que agora é uma cesta básica nacional, né? Então deve ter alguma redução de tributos. E há outros bens, né, que são bens que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? No supermercado a gente vai ter, então, cigarros, bebidas alcoólicas, que vão ter o imposto seletivo incidente sobre ele, e esses bens devem ter um aumento de tributação. Então, também temos bens de higiene pessoal, bens de segurança menstrual, que passam a ter uma redução de carga tributária, que também vão ser atingidos e devem ter alguma redução de tributação no supermercado, mas só a partir de 2027. E em relação aos produtos de consumo em supermercado, doutor Samuel, aqueles que têm essa reforma, pergunta de leigo, tá? Essa reforma afeta os impostos, por exemplo, de circulação de mercadorias, o ICMS? Exatamente. Na verdade, os impostos eles vão ser trocados, né? Vai entrar em vigor a CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, e o IBS, que substitui o ICMS, e o ISS, que incide sobre serviços, né? Então, esses bens, esses tributos vão sair e entram esses novos, né? A CBS, que vai ser um tributo federal, e o IBS, que vai ser compartilhado entre os estados e os municípios, né? Então, haverá essa mudança com alíquotas fixas, né? Vai ser igual no Brasil inteiro, né? Troca o IBS, ele vai ser, cada estado vai ter a sua alíquota, mas vai ser igual para todos os produtos. Os municípios vão ter uma alíquota fixa, mas também para todos os produtos, de forma a facilitar, né, a vida das empresas na hora de apurar esses tributos e da população de saber também qual é a carga tributária incidente sobre os bens que adquire. Perfeito. Antes de passarmos para a próxima questão, ainda em relação à primeira, do telespectador Jaime, então, por exemplo, no caso dos nossos consumidores, telespectadores e telespectadoras, os itens de consumo da cesta básica irão diminuir a carga tributária. Exatamente. É isso? A cesta básica nacional é uma lista já extensa, que já existe, ela terá uma carga tributária zerada, né? Não terá incidência de CBS nem de IBS, né? Uma alíquota zero para esses bens. A próxima pergunta, então, do nosso telespectador Luiz Carlos. Como a mudança na forma de cobrança de impostos, unificação e IVA dual pode impactar os preços finais dos produtos? Pois bem, essa é uma pergunta bastante relevante, né? O que se propaga com a reforma tributária é uma simplificação da cobrança dos tributos. Hoje em dia é muito complexo de as empresas
apurarem, né? As empresas que, por exemplo, atuam em mais de um município ou vendem para mais de um município ou outros estados, é muito complexo de saber qual é a tributação incidente, como se cobra, como se paga, como se apura. Então, isso deve facilitar. Acontece que essa transição entre um regime, o regime atual, para o próximo regime, tá, ela vai se finalizar só em 2033. Né? Durante este período de transição, nós vamos conviver com 2 regimes simultâneos. Isso, num primeiro momento, nós vemos como um complicador para as empresas, né? Vou ter que apurar todos esses tributos juntos, né? Depois disso, há a expectativa de realmente ter uma facilitação, né? E isso vai reduzir tanto para o consumidor, né? Vai facilitar saber quanto que paga de tributo sobre o que está adquirindo, mas também para as empresas vai diminuir o custo de conformidade, que se diz, né? O custo de saber como se paga, de como apurar. Algumas empresas, né, grandes supermercados, redes, têm equipes gigantescas de pessoas só para saber como se apura e para fazer esse serviço de apuração dos tributos. Isso deve facilitar bastante e, num longo prazo, reduzir o custo do tributo e ser repassado isso no preço. Próxima pergunta da telespectadora Laura. De uma certa forma, o senhor já respondeu na primeira pergunta, mas ela expressa aqui a sua dúvida. Quais categorias de produtos podem sofrer mais impacto? Alimentos básicos, industrializados, bebidas, produtos de higiene? Pois então, aquilo que se entende, então, a cesta básica vai ter uma alíquota zerada, né? Tem alguns produtos de higiene, de segurança menstrual, que vão ter uma alíquota reduzida, né? Serviços, por exemplo, serviços médicos, odontológicos também vão ter uma alíquota reduzida, uma redução da sua base, para que se tenha um melhor acesso a esses produtos. Remédios também têm uma redução, né? E produtos que se entende prejudiciais tanto à saúde quanto ao meio ambiente vão ter um aumento, né, com a incidência do imposto seletivo, que se diz que é um imposto do pecado, né, de produtos que se entende que não são essenciais, muito pelo contrário, né, se quer desincentivar o consumo desses produtos, né. Bebidas alcoólicas, por exemplo, teriam um acréscimo da sua tributação. Antes de passar para a próxima questão da nossa telespectadora Vera, volto a lembrar que esse mundo novo da tecnologia também possibilita que você, telespectador e telespectador, usufrua das informações do Consumidor em Pauta aqui da TVE de maneira muito fácil, muito prática, indo ao YouTube, no canal da TVE, assistindo o programa de hoje do Consumidor em Pauta ou os programas anteriores, no momento que você preferir. A próxima pergunta, doutor, é da nossa telespectadora Vera. Se eu vender a minha casa, terei que pagar algum imposto? Pergunta ela. Vera, sim, é provável que você tenha que pagar o imposto de renda, né, sobre eventual ganho que a senhora tenha tido com a venda desse imóvel. Né? Há um outro tributo que incide sobre a venda de imóvel, que é o ITBI, mas este imposto que é municipal, normalmente ele fica a cargo do adquirente da casa, né, do comprador, mas quem vende, se vender a um preço que é superior ao valor que comprou o imóvel, deve apurar um imposto de renda sobre essa diferença, né? Então, provavelmente a senhora tenha que pagar. Acontece que é muito importante a senhora analisar algumas hipóteses de isenção, né? Se o valor do imóvel que a senhora vendeu ele é inferior a R$440 mil, e a senhora não fez outra venda de imóvel nos últimos 5 anos, há uma isenção. Se a senhora for utilizar este valor da venda da casa para adquirir outro imóvel, né, e que seja residencial, eu vendi a minha casa por 500 mil, vou comprar um outro imóvel de 600, vou trocar de casa. Eu pego este valor, né, e eu faço isso durante um prazo de 6 meses da venda, eu não tenho que pagar o ganho de capital sobre esta diferença, né? Então, é muito importante, no momento da venda, se atentar para esses detalhes, né? E, além disso, tem que se cuidar também, é importante verificar que uma decisão judicial recente garantiu que este valor da venda, se ele for utilizado para amortizar um financiamento imobiliário que a senhora tenha,
também é possível aproveitar dessa isenção. Tá? Então, são vários detalhes que lhe possibilitam não pagar este imposto de renda que incide sobre essa diferença entre o valor que a senhora adquiriu e o valor que a senhora vendeu a sua casa. A próxima questão, doutor Samuel, é do nosso telespectador Roberto, e eu sempre digo, né, como analogia, que essa pergunta aqui daria praticamente um programa, tá? Mas se o senhor puder dar uma orientação de maneira meio que passo a passo, né, ou de maneira mais geral, para o nosso telespectador Roberto, que pergunta o seguinte: existe alguma forma de pagar menos impostos de maneira legal? Como as empresas e as pessoas físicas fazem isso? Vamos lá. As empresas, é importante verificar a atividade econômica que desenvolve, o nível de faturamento, qual é a folha de salários existentes e fazer comparativos entre os diversos regimes tributários disponíveis. Tá? Algumas empresas não fazem isso, vão pelo caminho mais fácil que os contadores normalmente acham que é o Simples Nacional, que realmente é mais fácil de se apurar, mas nem sempre é a maneira mais barata para a empresa. Tá? Então, há que se fazer os comparativos entre os regimes tributários disponíveis. As pessoas físicas, né, devem analisar cada evento econômico que praticam, formas de se evitar ou se diminuir a tributação, como eu respondi em relação à venda da casa. A pessoa que é assalariada, tem imposto de renda a pagar, algumas isenções, né, despesas médicas, eventual pensão alimentícia que eu pague, eu tenho filhos menores, eu consigo deduzir valores. Alguns investimentos que eu possa fazer, como previdências privadas, eu posso eventualmente abater do imposto a pagar. Então, há mecanismos de que se reduza a carga tributária, tanto, né, na venda de bens ou na renda que se ofere. É importante sempre ficar atento, né, consultar, eventualmente, se aquilo for importar, consultar algum especialista para que possa se pagar menos. Eu sempre digo que é importante que se pague, todo mundo tem que contribuir, mas pagar dentro da lei aquilo que é devido e o menor possível é direito de todos. Nós vamos para um breve intervalo. Consumidor em Pauta volta já já aqui com o Dr. Samuel Hickman tratando do direito tributário. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tem alguma dúvida ou questionamento na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões, do direito previdenciário, é muito fácil. Você envia para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Samuel Hickman, que está tratando de responder às dúvidas e questionamentos enviadas aqui sobre o direito tributário. A próxima pergunta da nossa telespectadora Lúcia: com a reforma tributária, o preço da minha Netflix vai variar dependendo da cidade e do estado onde moro? É possível que sim, né? Nós não temos ainda a informação desses serviços todos de streaming. Tem, né? Netflix, Amazon, Spotify, todos esses serviços que nós contratamos de serviços digitais, mas os tributos eles deixam de incidir na origem e passam a incidir no destino, ou seja, na cidade de quem adquire esses serviços, né? Então, se você mora em Porto Alegre, pode ser que Porto Alegre institua uma alíquota diferente de Canoas, de Esteio ou de outra cidade. Então, é possível que, no futuro, a depender de onde você more, os tributos a carga tributária venha a ser menor e o preço venha a ser diferenciado. É possível também que esses serviços eles diluam, né, ou façam uma média para que o preço fique
igual para todos. Mas sim, o tributo deve ser diferente a depender da cidade onde você mora. Isso também da série uma pergunta adicional, doutor Samuel. Essa definição, ela, no caso do município, ela é uma prerrogativa da administração municipal ou é via Câmara de Vereadores, ou se for do Estado ou da Assembleia? Quem é que vai definir o percentual sobre esses serviços? Provavelmente, né, normalmente essas alíquotas elas são propostas pelo Executivo, mas elas necessariamente passarão pelo Legislativo de cada um dos entes, né? Então passará pelas câmaras municipais a definição dessas alíquotas do IBS, da parte que cabe ao município, e também terá a parte que cabe ao Estado, a definição. Mas será uma alíquota para todos os bens e serviços, né? Então, se eu vou comprar um chocolate, se eu vou contratar um advogado, um médico, a alíquota será a mesma, né? E aí haverá graduações a depender do que for, né? Eu tenho uma redução, uma alíquota zero, mas a alíquota vai ser única. Tá certo. A próxima pergunta enviada pela nossa telespectadora Rochelle. Minha empresa recebeu uma carta de exclusão do Simples Nacional. O que devo fazer? Bom, esta carta deve conter também um motivo pelo qual a sua empresa foi excluída, né? A causa mais comum é a sua empresa estar devedora do Simples, né? Ou de algum outro tributo que tenha vencido no período. Então, provavelmente você deve ter um prazo para regularizar, né? Fazer um parcelamento desta dívida e se colocar em regularidade. Se foi outra razão, né, como uma mudança de atividade, uma detecção de que você não deveria estar ali porque compõe um grupo econômico indevido, há a possibilidade, né, de um prazo de 30 dias de fazer uma impugnação, mas como a causa a gente não pode identificar, se deve, né, consultar e talvez ou regularizar e atender neste prazo para poder ficar no Simples, ou, se não concorda com aquela decisão, fazer essa impugnação. Mas é a pergunta também da série, pergunta adicional, doutor Samuel. Nesse período entre ela ter, né, que tomar um encaminhamento, né, dar um encaminhamento ou contraponto pela exclusão, como ela faz para emitir as suas notas de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos? Durante o prazo, né, para atendimento e seja a impugnação, se você impugnar essa decisão, ela ficará suspensa, né? Então, você fica no Simples até a ulterior decisão, né? Só tem um problema, né? Se você tiver uma impugnação negada, essa decisão vai retroagir e durante este período todo você vai ter que recalcular os seus tributos e pagar tudo com multa e juros. Isso é um problema, né? Daí tem que se fazer a conta se vale a pena ou não impugnar, porque a conta depois da decisão ela pode ser salgada. E aí recomenda-se também que a pessoa procure ou um advogado tributarista ou um contador para fazer essa avaliação, para exatamente. fazer a avaliação. Correto. A próxima pergunta é enviada pelo nosso telespectador Egídio. Quanto terei que pagar de imposto se alugar a minha casa da praia na plataforma Airbnb? Pois bem, essa plataforma, tem outras plataformas, tem plataformas também que oferecem esses serviços, né? Ela funciona tal qual o alugar via uma imobiliária, tá? Então, você vai tributar este aluguel como se fosse qualquer outro aluguel no seu imposto de renda, no Carnê-Leão, e pagar os tributos, né, se for, né, superior ao valor limite, pagar lá na guia do mês ou deixar para o pagamento no ajuste. O importante é destacar que todas essas plataformas, tá, assim como as imobiliárias devem fazer, mas as plataformas certamente fazem, tá, é a informação destes pagamentos diretamente à Receita Federal, né, via as declarações das suas próprias obrigações de prestar essas declarações. Então, se você recebeu valores de aluguel da sua casa da praia ou de um sítio que alugue no Airbnb, não deixe de declarar o seu imposto de renda, porque a Receita Federal já sabe que você recebeu. Perfeito. Próxima pergunta da nossa telespectadora Rafaela.
Tenho 2 empregos, nos 2 eu tenho descontos de contribuição previdenciária. Preciso pagar tudo ou não? Pergunta a Rafaela. Rafaela, o limite, né, da contribuição do INSS, ele tem um teto de contribuição que é R$ 8.157. Então, se os seus salários somados ultrapassam este valor, você deve pagar o INSS só até este valor. Então, você deve pleitear tanto a restituição do que foi pago, né, até agora, como evitar que esses descontos sigam acontecendo, né? Isso ocorre muito na área da saúde, né, que alguns médicos, enfermeiros prestam serviços em mais de um local, né, e tem, né, um vínculo trabalhista e há esse desconto na folha do INSS. É muito comum que aconteça isso e deve-se pleitear, então, a cessação desses descontos e a devolução desses valores que foram descontados, eventualmente, da folha do salário. Mas a pessoa faz essa solicitação para a Previdência ou faz para o empregador? Por exemplo, eu, hipoteticamente, né, como médico, tenho 2 empregos com carteira assinada, com vínculo formal, e nos 2 eu tenho um desconto. Aí eu informo a um dos empregadores que eu já faço a contribuição, ou isso eu me dirijo à Previdência e de qual canal eu utilizo para fazer essa? A Previdência, e via de regra é via judicial também. Via né? judicial. A Previdência diretamente, o empregador não tem meios de descontar, né, ou evitar o desconto, deve-se recorrer à via judicial para buscar os valores e a Previdência para informar que eu tenho esses descontos concomitantes para reduzir o valor do desconto. E não tem nenhum canal assim mais, entre aspas, democrático do que eu ter que fazer isso judicialmente? Não tem um portal lá, o meu INSS, hipoteticamente, que seja um canal onde eu possa fazer essa constatação do que eu judicializar, porque se judicializar, mas quanto tempo levaria pela sua experiência até sair uma decisão, doutor Samuel? 1 ou 2 anos demora, assim, e eu desconheço que haja, tá? Mas normalmente sim, a via judicial para buscar esses valores. Tá. Buscar, cancelar e ser reembolsado. Exatamente. Tá. E esse ser reembolsado, ele pode, por exemplo, abater contribuições futuras? Se eu tenho, por exemplo, se eu devo receber R$ 5.000 de reembolso, né, já está nessa situação relatada pela Rafaela. Eu posso abater isso de contribuições futuras ou não? Também não está na questão aqui, meio de improviso, doutor. É difícil de ocorrer porque, na verdade, essa contribuição futura, quem vai descontar é o meu empregador, né? Ele que faz esse pagamento. Mas os pagamentos da União, as devoluções da União, elas são bem ágeis, tá? Então, devolve integralmente e, dependendo do valor, se ficar abaixo de 60 salários mínimos, devolve em 60, 90 dias dinheiro na conta. Que bom. A próxima pergunta é enviada pelo telespectador Wagner. Caí na malha fina da Receita Federal, tenho um bom valor para restituir de imposto de renda, o que posso fazer para acelerar o destravamento da malha e liberação da minha declaração para receber logo minha restituição? Pois bem, a Receita Federal ela está hoje totalmente digitalizada, né? Então, é importante que as pessoas tenham acesso, primeira coisa, à sua conta lá do Gov.br e acessar o portal da Receita Federal, tentar descobrir qual é a razão pela qual caiu na malha, né? No portal lá, Meu Imposto de Renda, é bem intuitivo, é fácil das pessoas conseguirem identificar a causa. E se quiser antecipar, né, a entrega dos documentos, também ali dentro do sistema, fazer a entrega de documentos complementares, comprovantes, né, do que pode ser a causa, para tentar destravar. Outra forma é, se eventualmente houve um erro na sua declaração, proceder à retificação, né, para ocorrer ao destravamento. Então, verificar se está correto, se aquilo que você declarou realmente está correto, bate com aquelas informações que foram prestadas pelos seus empregadores, pelos serviços que você contratou, por exemplo, numa despesa médica, se você tem realmente o comprovante daquilo,
E se está correta a sua declaração, você proceder à entrega antecipada desses comprovantes para acelerar. Se você aguardar ser intimado, né, e fizer nos prazos da Receita, é provável que você demore mais de um ano para receber essa restituição. E pela sua experiência, que percentual de declarantes acaba caindo na malha fina? Existe algum dado estatístico? 10% dos que fazem declaração caem na malha fina, só como também uma contextualização. Provavelmente seja em torno deste número, assim, não é muito, tá? São poucas pessoas e hoje em dia cair na malha fina é quase uma tarefa difícil de acontecer, porque a Receita Federal ela já tem as suas declarações pré-preenchidas, as informações todas que são informados por terceiros a respeito daquilo que a gente recebe e aquilo que a gente consome também. Então, na verdade, a tarefa de declarar o imposto de renda ela fica mais na checagem dessas informações, né, eventual duplicidade de informações que são prestadas. E se aquilo que você for declarar já está lá e bate com as informações que você tem, a probabilidade de cair na malha fina ela é praticamente zero. Muito obrigado, Dr. Samuel Hickman, pelos seus esclarecimentos. Consumidor em Pauta fica por aqui e aguardamos vocês na próxima edição. Até lá!